Nação flamenguista, a mídia já começa a especular novos nomes aí no Flamengo, né? Se fala em Marcos Leonardo, né? Que tá no mundo árabe, né? Será, pessoal? Será que poderia vir vestir a camisa do Flamengo? Pessoal, sem sombra de dúvida, a mídia também de hoje discute porque o Flamengo tem o melhor elenco das Américas. O Flamengo hoje tem um elenco qualificado. E se fala, né, de um jogador surpresa aí, né, de última hora, né? Até porque a janela já tá se fechando, né? Se o Flamengo for agir, tem que agir rápido. Mas uma coisa é certa, o elenco já é qualificadíssimo, né? Vários jogadores hoje que poderia jogar em qualquer time do Brasil, hoje é banco no Flamengo, né? Everton Cebolinha, Michael, Luiz Araújo, Vina, Ayrton Lucas, entre outros jogadores, né? Então, sem sombra de dúvida, se o Flamengo for trazer mais um atacante, se torna ainda o elenco mais poderoso, sim, né? Por que não? É um elenco mais qualificado, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Crédito do vídeo vai para o canal de Renato Maurício Prado, link na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos ver o que é que ele fala sobre esse assunto. No final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Começar a conversar? Já temos 10 superchats aqui, hoje tá animado. O Everywhere and Anywhere diz que Vampeta me mandou recado hoje na Jovem Pan. Disse o que, Everywhere and Anywhere? Se puder me contar, não precisa nem ser superchat, me conta nas mensagens normais, então fiquei curioso agora. Rosemary Tami. Oi, querido, boa noite. Não sei se você já comentou, mas quem toca esse solo de guitarra maravilhoso da sua introdução das lives? Pergunto amanhã para ele. Flamengo precisa comprar Marcos Leonardo. Pois é, foi bom você ter tocado nisso, Ravi. Finalmente, começou a se discutir no Flamengo a possibilidade de contratar o Marcos Leonardo. Porque o Flamengo não pode simplesmente se dar ao luxo de perder o Bruno Henrique suspenso e passar a ter apenas 2 centroavantes no elenco. Um jovem, muito jovem, o Alaciano, e o outro o Pedro. Então, me parece que o Marcos Leonardo custaria qualquer coisa perto de 22 milhões de euros. Ou seja, outro Samuel Lino. Mesmo preço do Samuel Lino. Muito caro, né? Mas eu pergunto a vocês, o Samuel Lino não valeu a pena? O Felipe outro dia disse na entrevista coletiva que ele vale o dobro. Ou o triplo. E que foi uma grandíssima contratação. Não sei. Marcos Leonardo, se chegar, ele vai brigar pela posição com o Pedro. Não se iludam. Ele não vem para ser reserva do Pedro. Ele vem para disputar a posição com o Pedro. Não é isso que o Flamengo pretende? Ter 2 jogadores de alto nível para disputarem posição? Eu acho que o Flamengo deveria pensar seriamente. Ainda que não seja o Marcos Leonardo, ainda que o Flamengo pense numa possibilidade de contratar alguém menos caro, mas tem que trazer um centroavante, cara. Tem que trazer. Eu soube que o Flamengo vai tentar, em relação ao Marcos Leonardo, um empréstimo. Paga pelo empréstimo, estabelece um preço que se você quiser comprar no final do empréstimo, mas traz por empréstimo primeiro e sem obrigação de compra. Foi mais ou menos o que o Flamengo fez quando trouxe o Pedro e tinha o Gabriel. O Flamengo buscou o Pedro numa época em que o Gabriel era absoluto. Era o cara, o goleador, o artilheiro. Acabou que até jogaram juntos numa das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil com o Dorival. Então, eu acho que seria bastante interessante. Se não, é o Alaciano mesmo. Aí é o Alaciano. O Juninho está sendo... O Flamengo está tentando empurrar de qualquer maneira de volta para o Karabag. O Flamengo está tentando empurrar o Michael também, rapidamente, porque o Felipe quer esvaziar um pouco o elenco. O elenco está muito inchado. Tinha 7 atacantes no elenco do Flamengo. Agora, com a saída do Lohan e do Matheus Gonçalves, vai melhorar. Mas ainda assim você tem Luiz Araújo, Plata, Pedro e Bruno Henrique, e Everton Cebolinha e Samuel Lino. Já não estou contando o Michael. O Michael seria o 7º. Ou seja, mesmo depois das saídas de Matheus Gonçalves e Lohan, o Flamengo ainda tem no elenco atualmente 7 atacantes.
é o que o Felipe diz, aí não dá nem para treinar, você não consegue treinar todo mundo. Sabe, você vai ter gente que vai ficar o dia inteiro à beira do gramado dando volta. Não é o caso. Então o Flamengo está tentando muito conseguir vender o Michael. Está complicado. O Michael é o tipo da venda que você só consegue fazer para o mercado árabe, porque embora ele aqui no Brasil talvez até pudesse ter mercado, mas não agora, né? Ele já jogou 7 jogos. Mas o salário dele é altíssimo para o Brasil, para os padrões do futebol brasileiro. Ele, quando veio de volta, ele veio ganhando um salário lá em cima. E também veio ganhando luvas. O Flamengo não contratou o Michael do Al Hilal. O Al Hilal dispensou o Michael para o Flamengo trazer. Então, é o tipo de jogador que você quase que só consegue se você puser realmente de volta para o mundo árabe. Houve algumas sondagens, mas nenhuma delas chegou ainda bastante forte nessa história. Então, respondendo ao teu superchat, sim, começa-se a falar de Marcos Leonardo na Gávea, mas eu lembro que hoje é dia 28. A janela fecha no dia 2. Ou seja, são rigorosamente 1, 2, 3, 4 dias para você negociar. Sendo que desses 4 dias, tem um final de semana no meio, sábado e domingo. Então, no fundo, você teria amanhã, 29, e 1º de setembro. Seriam os dias mais plausíveis, vamos assim dizer, para o Flamengo tentar fechar essa negociação. Claro que pode negociar no final de semana também, pode, mas não pode, por exemplo, comprar, mandar dinheiro, tá? Os bancos estão fechados. Enfim. Meu querido Nilo Nóbrega, sempre aqui com a gente. Se o Flamengo conseguisse, pessoal, vender Michael e Juninho, né? Que vamos ser bem realistas, né? É prejuízo que o Flamengo tá tendo com esses 2 jogadores. E trazer Marcos Leonardo seria uma janela de transferência do Flamengo perfeita, né? Alto nível, né? Desfazendo de 2 caras que tá compondo o elenco e não tá rendendo, só sendo salário alto, né? Trazendo um jogador ali de qualidade, para mim, banco de reserva de Pedro. Gente, Renato, o assunto é Flamengo, mas o que houve com o Zé Ilan, que teve nota do Flu contra ele? Ô Nilo, o Zé Ilan, plaquinhas da Copa do Mundo de Clubes, botando lá semifinal, 1 ou 2, Fluminense e Chelsea. A informação que passaram para o Zé Ilan, isso aconteceu, isso não tem que discutir. A informação que passaram para o Zé Ilan é que o Fluminense teria comprado essas plaquinhas e distribuído para todos os conselheiros numa jogada política, porque o Mário tá louco para emplacar a SAF que eles estão querendo trazer, que é com 15 milionários tricolores. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí, né, uma possível, quem sabe, uma chegada aí de Marcos Leonardo no Flamengo. Seria, pessoal, fantástico, né? Pra mim seria fenomenal, na verdade é essa, né? Seria ali um momento ali que o Flamengo poderia trazer, sem sombra de dúvida. É um jogador que pra mim tem qualidade, viu? Eu vou deixar aqui minha opinião, um jogador ali que tá muito bem lá no mundo árabe, né? Talvez realmente ele queira voltar para o futebol brasileiro, né? E se ele quer voltar, pessoal, sem sombra de dúvida, o Flamengo é sempre aquele clube que todos querem vir, né? O cara tá terminando seu contrato, talvez, eu não sei, né? O Flamengo, como vocês viram aí, talvez possa trazer o jogador por empréstimo, né? Por empréstimo com opção de compra, né? Então, sem sombra de dúvida, seria muito bom, né? Trazer o jogador ali por empréstimo, com poder comprar futuramente, né? Sem sombra de dúvida, seria muito bom. Mas uma coisa que pouco se discute, pessoal, que Pedro para mim é titular absoluto nesse time do Flamengo, né? Talvez se ele for chegar no Flamengo, chega para ser banco de reserva, né? Ele não vai chegar aqui para ser titular, né? Ele chega para ser banco de reserva. Claro, seria um reserva de luxo, né? E se o Flamengo conseguir negociar Michael, e se o Flamengo conseguir negociar Juninho e trazer Marcos Leonardo, pessoal, seria uma janela de transferência ali de primeiro mundo, né?
Seria uma janela de transferência ali de muita qualidade, né? Sem sombra de dúvida. É uma janela de transferência onde o torcedor do Flamengo poderia comemorar, né? Se já tem um elenco qualificado, tirando alguns jogadores que, vamos ser bem realistas, pessoal. Juninho não é jogador do Flamengo. Quando eu digo não é jogador do Flamengo, não é jogador do nível do elenco do Flamengo hoje. E Michael chegou no Flamengo e não joga bola. Ele sequer entra, pessoal. É esquecido. Até porque naquele setor dele ali tá bastante concorrido, né? Bruno Henrique, tem Everton Cebolinha, tem Samuel Lino, né? Talvez ele seja a quarta opção hoje, né? Então, sem contar, né, com o salário muito alto, um salário que, vamos ser bem realistas, né? O salário hoje do nível que ele ganha, tem que estar jogando muita bola, pessoal. Claro, a gente até entende, né? A partir do momento que ele voltou para o futebol brasileiro, os valores ali para ele vir, tinha questão de luva, né? Que o Flamengo não pagou nada por Michael, né? Teve a questão de luva, e depois das luvas, realmente subiu, né, o salário dele, né? Que ele chegou de graça, né? Então, tornou um salário mais alto. Mas se o Flamengo se desfazer desses dois jogadores, Juninho e Michael, e trazer Marcos Leonardo, aí, pessoal, o elenco do Flamengo vai ficar qualificado. Marcos Leonardo, você viu aí no Mundial de Clubes, né? Era o principal jogador do Al-Ahly, né? Acho que é o Al-Ahly. Então, é um jogador que é jovem, é um jogador que quer vestir uma camisa de uma seleção brasileira. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, o time certo seria o Flamengo, né? O time dele vestir a camisa aqui no futebol brasileiro e ter visibilidade e poder ir para uma seleção brasileira é o Flamengo, né? Vamos aguardar aí, né? O Flamengo tem até o dia 1º, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.